Ô Flávia, que história é essa de você ficar me prescrevendo maconha em líquido? Paulo, que isso? Maconha é maconha. Cannabis medicinal é outra coisa. Ah, entendi, Flávia. Você explicou muito bem. E hoje o assunto é bem interessante, né, Flávia? Por isso que é tão difícil de explicar que nós chamamos um especialista hoje para vir falar com a gente. E não é qualquer especialista, né, Flávia? Não é. Eu tava assim, ó, há muito tempo chamando ele, e ele assim, fazendo graça, É né? porque ele é uma pessoa muito importante. Muito, muito importante. Dr. Márcio Ueda. O Márcio é um amigo de longa data. Por quê? Porque ele Flávia? foi meu professor de residência médica. Olha. Não parece, né? Mas ele foi meu professor de residência médica. E ele é uma pessoa extremamente legal. Ele é uma pessoa muito leve, muito solta, muito animada. Queria muito que ele viesse pra cá, porque ele tem a nossa cara Ele do combina com Surtadamente, né, Flávia? É uma pessoa que ele conhece tudo. E não é pouco que ele conhece, porque ele conhece tudo, me conhece tudo profundamente. Sabia que ele vai de eletroconvulsoterapia até homeopatia? Olha. E agora ele resolveu estudar. Resolveu não, agora não. Desde 2020, ele vem estudando e prescrevendo, tendo uma experiência clínica importante em canabidiol. E é só por isso que eu trouxe o Márcio Ueda aqui. Só por isso. Olha. E eu queria que você se apresentasse agora Seja como bem-vindo. profissional. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra estar aqui nesse convite maravilhoso, né? É nossa. Desculpa se eu demorei muito. Enrolou. Então, eu moro em Jundiaí, eu sou de Jundiaí e eu atuo como psiquiatra lá, né? E a Flávia foi minha residência, que era lá perto, né? Do Juqueri, pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Atualmente eu faço consultório e tenho essa experiência com canabidiol desde 2020 para cá. Essa parte acadêmica eu larguei um pouco, né, de professor de residência de psiquiatria. Agora eu atuo mais no hospital universitário, sendo psiquiatra lá. E é isso. Só isso, gente. Olha, a bem. Flávia foi uma ótima residente, viu? É? Tenho que admitir. Ela não tinha surtos, assim, nada? Ela Não, eu acho que é só no Surtadamente agora. É só no né? Surtadamente, olha. É. Ele é rápido, hein? Naquela Ele é época rápido. não tinha canabidiol, né? Pra você me prescrever. Mas até que eu consegui fluir Ela tirava bem ali, notas né? boas? Tirava notas boas, olha, não faltava. Olha, Realmente. Assídua, sabe? parabéns, Tá vendo? Flávia. Não, eu tô orgulhoso, Eu né? paguei ele Sim. pra falar isso. Você Mas pagou, tudo né? bem, então, vamos lá. Não, eu tô orgulhoso onde ela tá hoje. Olha. É. Que orgulho. E hoje a gente não pode deixar de agradecer o nosso patrocinador desse episódio, Prate Dana Duse, a primeira indústria farmacêutica nacional a produzir o canabidiol isolado no Brasil. Prate Dana Duse, muito obrigada pelo patrocínio. E vamos começar, Márcio. Vamos lá. O que é especificamente o canabidiol? Então, aí o Paulo tava falando, né? Olha, tem diferenças, né? Entre o canabidiol e a maconha. Sim. Então, o canabidiol não é a maconha, eu falo. E não dá o barato. Não dá? Não, Ai, não que dá. pena. Eu pensei que eu ia poder colocar gotinhas num brownie. A pessoa parece que usa. Não, gente, é uma brincadeirinha só. O cannabis medicinal, na verdade, ele tem esse efeito e ele é um medicamento hoje, Sim. tá? E ele é extraído, na verdade, da maconha, cannabis sativa, e é isolado. Então, tem vários tipos, né, de canabidiol, em relação até a diferencial com o THC. O THC também é extraído da cannabis sativa, tá? Só que são diferentes. A diferença é que o CBD, ele não tem efeito psicoativo, enquanto que o THC tem aquele efeito que dá o barato. Peraí, o que é o CB? Explica essa sigla para nós que não entendemos, O doutor. CBD é o canabidiol, é o cannabis medicinal, tá? E o THC é a substância psicoativa. Sim, A diferença é que o THC dá aquele barato entendi. e o CBD não. Eu vou perguntar um negócio, não sei se você vai saber, se você é estudioso nisso também. Na maconha em si, qual a porcentagem de THC? Ah, então, depende. Mas na cannabis sativa ela é muito alta. Então, depende de qual parte da planta que você pega. E na flor, principalmente, é mais concentrado.
Tá? Tá bom. Porque, assim, no que a gente tem de cannabis medicinal, a porcentagem de THC é muito baixa, né? Por isso que a medicação acaba sendo uma medicação segura. Isso, tem vários tipos de cannabis, né? Tem um cânhamo que não tem THC, e tem além de cannabis sativa, tem o ruderalis, tem o híbrido. Então, tem os diferenciais aí em termos de concentração de THC, tá? Sim. Mas, para psiquiatria, o mais importante é o CBD. O CBD, na verdade, ele é, tipo assim, a gente chama de antagonista. Ele perde para o THC quando vai no sistema chamado sistema endocannabinoide. Que o THC, ele é como se fosse chave e fechadura, se acopla. Enquanto que o CBD não, ele é como se fosse o antagonista. Então, ele vai tirar... O CBD, ele vai tirar os efeitos do THC. Por isso que é importante ter maior concentração da medicação de CBD do que THC. Então, por exemplo, no Brasil, o máximo de THC é 0,2%, 0,3% em relação ao CBD. Tá. Essa concentração maior de CBD vai amenizar os efeitos adversos do THC. Do THC. Que é importante no caso até dos transtornos mentais, né? Que é perigoso ter maior concentração de THC. Sim. Em relação aos transtornos mentais, Márcio, quais são as patologias que estão sendo indicadas? Então, o que é importante, tipo assim, tem os ensaios clínicos, né, nível de evidências. O mais robusto mesmo seria mais para a área de neurologia, da neuropediatria, que é a epilepsia refratária. Sim. Então, ele foi muito usado. E agora está saindo os outros ensaios aí muito importantes em termos de transtornos mentais, que é a ansiedade, os transtornos de humor, insônia. Mas a insônia, ela tem que vir, a maior parte das vezes, com sintomas de ansiedade. Aí o paciente responde melhor. Sim. Tá? Aí o TEA, transtorno do espectro autista também. Agora a gente também tá vendo estudos com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também. Então tá vindo alguns estudos muito interessantes a nível de transtorno mental. E assim, de uma maneira simples para você explicar, porque o nosso público, a maior parte é um público, são nossos pacientes, né, um público leigo. Como seria o mecanismo de ação do canabidiol? Então, de uma maneira simples, eu acho que vai ser meio difícil, né? Sei. Eu tenho que deixar de lado o professoral. O professoral e explicar de uma maneira simples, assim. A gente pode, tipo assim, imaginar, fazer uma analogia. O sistema endocannabinoide seria como uma árvore dentro da gente, sabe? Uma árvore arborizada, tudo. E as folhas seriam os receptores desse sistema. Então, esse sistema tem receptores CB1, CB2, que recebem o canabidiol. Tá? E o THC também. Só que a gente produz substâncias endógenas. Nós mesmos produzimos substâncias que são parecidas com canabidiol e THC, que é a anandamida e 2-AG. Só que o mais importante é a anandamida. A anandamida é o quê? É uma substância endógena que a gente produz que dá o efeito de felicidade. Ananda quer dizer felicidade. Então, é uma substância muito importante nesse sentido de bem-estar e felicidade. E olha que interessante. Hoje, as pesquisas, dá para se fazer uma dosagem sérica da anandamida. Então, a gente consegue avaliar se está faltando ou não essa substância no nosso corpo. E o CBD ajuda a aumentar essa substância. Ajuda a aumentar a anandamina ou ela substitui? Ajuda a... tá. Não, as duas coisas. Olha que interessante. Então, ele atua fazendo a inibição da enzima de degradação, aumentando a anandamida. Eles atuam diretamente no receptor CB1, CB2, nos receptores da canabidiol. E eles atuam também na serotonina, num receptor específico chamado 5-HT1A. Ah, tá. E em outros neurotransmissores também, como glutamato, GABA, que é mais complexo aí entender. Mas realmente eles fazem... O papel deles não é tipo assim, é coadjuvante. É de equilíbrio. Eles não fazem uma atuação direta assim para curar
os transtornos mentais. Mas eles vão dar o equilíbrio amenizando os sintomas, aliviando. Então, assim, a pessoa muitas vezes vai manter o tratamento, A medicação que ela já usa. que ela já usa, e a medicação canabidiol, ela vai ajudar a melhorar ainda mais, vai dar um potencial ao tratamento, seria isso? É isso mesmo. Então, ele atua como coadjuvante. Sim, O que é importante falar é que o canabidiol não é uma cura. sim. Ele não serve como cura, ele serve como tratamento. E por ser coadjuvante, ele complementa as outras medicações usadas. Então, o importante é saber que não deve tirar as medicações que estão atuando lá. Sim. Mas com o tempo, você pode reduzir a dose das outras prescrições, das outras medicações. Isso legal. é interessante. Então, atenuando. Às vezes, olha, eu vou te falar, alguns pacientes meus, o canabidiol, ele atua como coadjuvante, mas passa a ser o ator principal. Em alguns casos, como autismo. Ele ajuda muito na regulação emocional no autismo, né? Isso. Eu atendi hoje um paciente que ele melhorou muito, ele tinha atitudes de agressividade, irritação, atitudes de oposição. E com o canabidiol foi da água para o vinho, melhorou muito. Sim. E ele passou a ser o principal remédio, reduzindo as outras medicações. Estava tomando a risperidona, consegui diminuir, porque a risperidona seda bastante. Então, até atuando nesse aspecto sedativo, melhorando e não deixando tão sedado Sim. o paciente. Tá. Então, eu acho que A vantagem seria ter menos efeito colateral, né? Isso. Talvez, isso. assim, de estar usando ele. Isso. Então, o que acontece, por exemplo, pacientes com dor, não é? Que às vezes usam codeína, morfina, você pode atuar com canabidiol nesse caso. E o THC, por incrível que pareça, nesse caso, ele potencializa o efeito analgésico também. Então, você tem que associar, no caso de dor, o CBD com o THC. E aí você consegue tirar ou reduzir os analgésicos aí que podem ser prejudiciais como efeitos colaterais. Será que consegue? Outra pergunta que talvez ainda não tenha resposta, mas eu sou ansiosa e aí eu pergunto antes. Mas assim, ela precisa de uma... Existem estudos assim do canabidiol ajudar a tirar o benzodiazepínico? Isso, existe sim. Tá, alguns e tem estudos. tido boas respostas? Assim? Ainda está muito precoce para saber, mas ele ajuda sim. Por quê? Porque ele atua nessa questão como efeito ansiolítico, que eu falei para vocês, né? Ele atua nesse receptor específico, serotoninérgico. Então, o que é importante? O CBD, que é o chamado Full Spectrum, então eu expliquei isso, né? Full Spectrum seria uma medicação que tem o mínimo de THC 0,2%, 0,3%, junto com CBD e outros fitocannabinoides, CBN, CBG, que podem neuromodular, no caso, melhora em termos de ansiedade, pode amenizar mais, sem dúvida. Nossa, se acontecer isso dele realmente ser eficaz para conseguir tirar benzodiazepínico, vai ser Explica só pro pessoal. Eu tenho paciente. Benzodiazepínico é o trio da vida. O Rivotril, o diazepam, o clonazepam, tarja preta, né? Tarja preta. Mas é que todo mundo conhece a musiquinha do Rivotril, né? Acho que é. Qual que é, Flávia? Que é a tarja preta. Canta pra gente. Qual que era mesmo? Como que Só é? pra eu... Rivotril, Lexotan, a musiquinha da... sim. São essas. Lexapro, Lexatan, Eu não Lexapro, sei, eu não conhecia, tá vendo? Eu acho que eu tô meio... É um meme, né? É um meme. É um meme. Então, Márcio, como que foi regulamentado no Brasil o uso do canabidiol? Que no começo foi uma polêmica, né? Foi uma polêmica. Então, porque, na verdade, historicamente, né, como é derivado da maconha, tinha esse estigma e preconceito. Mas maconha tem até agora, tem ainda, né? Tem até agora. Uhum. E, historicamente, teve esse problema, até em relação aos médicos mesmo, né? Olha, eu vou te falar, como médica, a minha... Assim, o que eu demorei um pouco para começar a usar, eu acho que foi a questão do preço, porque era alguma coisa nova. Eu falei assim, eu vou dar uma coisa muito cara para o meu paciente, nem sei se funciona. Então, esperando primeiro os primeiros resultados, a questão mais científica, né? Começar
a ter mais dados. E uma questão também, que eu acho que questão de marketing, que eu acho que chegou de uma maneira que a gente ficava meio desconfiado, né? Porque chegou de uma maneira assim, funciona para tudo. E de uma maneira que também vai ser o tratamento principal, vai substituir tudo. Então, no primeiro momento, deu um medinho. Mas aí depois as coisas começaram a se assentar e começou a aparecer realmente para o que ele veio. E aí sim a gente começa a ter mais segurança. E o preço também abaixou, né? Mas todo medicamento tem essa questão, né? Você lembra da fluoxetina, o Prozac? Sim. Que ela fala, não, isso aí não é da minha época. Da felicidade da minha época. Foi um bamba assim. O pessoal falando, nossa, vai melhorar tudo a depressão. E não foi bem assim. Mesma coisa o canabidiol também, né? Tem essa panaceia toda inicial e as pessoas exageram mesmo. E hoje a gente vê que ele não cura. Ele é o coadjuvante dos tratamentos. Mas pode ser um coadjuvante muito bom, pelo que tem demonstrado, né? Pode virar o ator principal. Só que com o nosso preconceito já inicial, a gente já começa a ter não sei, né? Vão vender maconha nas farmácias agora, né? Tem pacientes que chegam para mim no consultório e falam assim, doutor, mas eu vou tomar maconha? Não, calma. Eu vou te explicar o que é. Sim. Eu explico tudo sobre o CBD. Mito ou verdade? O canabidiol pode gerar dependência? Não, isso é um mito. Tá? Ele não gera dependência. Principalmente porque ele é feito mais do CBD. Tá? E tem outros fitocannabinoides muito interessantes também, né? O CBN é usado mais para insônia. O CBG é usado mais para dores. E eles não dão dependência, realmente. E um mito ou verdade? E um full espectro, assim, com... É que você falou, assim, que é regulamentado só 0,2%, né? 0,2 até THC. 0,3, né? Mas, assim, eu tenho um paciente que importa... Não sei como, mas ele é dependente de maconha, de cannabis mesmo. Sim. Vou falar maconha para não confundir. Você apontou para mim, eu não entendi. Ele é dependente de maconha, para não confundir, né? Da maconha. E assim, ele tem tentado sair da maconha com o canabidiol. Só que ele já veio dessa forma, já há algum tempo que ele já faz isso... E ele importa um canabidiol com THC com uma porcentagem bem maior. E, assim, nessa situação, será que ele já é dependente, né, da maconha? Mas será que com um índice, uma porcentagem de THC um pouquinho mais alto do que o que é conveniente, ele pode ficar dependente? Não pode, né? Porque, no fundo, o que você vai tentar com o tempo? Vai tentar titular. A titulação é que você vai diminuindo a dose do THC. Então, você vê o THC com mais proporção, com mais potência aí, normalmente são os importados, porque aqui a Anvisa realmente não permite isso. Tá. Por isso que as pessoas algumas pessoas importam e pagam uma fortuna. Por isso, pagam uma fortuna. E porque é um THC com uma porcentagem um pouquinho mais alta. Então, no Brasil, a gente tem o controle através de receitas. Receita B, que é a receita azul. Né? Então, na dose aí de 50 miligramas, de 23,75, uma dose menor de CBD com THC. E essas que são importantes. Então, quando você tem um THC com mais potência, é a receita amarela. Então, está tudo controlado mesmo. Entendi. Através de receita azul e amarela. Receita azul com mais porcentagem de CBD. Tá? E a receita amarela com uma porcentagem mais de THC. Então, se eu quisesse passar para um paciente importar, eu teria que fazer com um índice maior de THC? O que é importante é você ir gradualmente reduzindo a potência do THC. Sim. Porque como o THC realmente é o que dá dependência, tá? O CBD não. Mas aí você tem que predominar o CBD. Porque no caso, ele é bem dependente da maconha. E ele tá no uso forte do canabidiol com THC alto, que na verdade ele compra por si próprio ali, né? Então, mas assim, seria legal eu passar por um nacional, que é mais regulamentado, com 0,2% e aumentando. Mas foi o que eu fiz na última consulta. Ele ia tentar, vamos ver se ele vai conseguir. O CBD, o que é importante? Tem uma premissa em inglês, chama
Start slow, go slow. Sempre começar devagar e ir devagar. Então, você começa, às vezes, na questão das gotas, né? Com baixa dosagem, 3 gotas, 2 vezes ao dia. Vai aumentando 2 gotas por semana ou a cada 5 dias. E vai até atingir uma dose que alivia os sintomas. Então, é individualizado o tratamento. Não tem uma dosagem máxima? Não tem uma dosagem máxima. Tem mais ou menos uma dosagem padrão, por exemplo, epilepsia, mas é muito, assim, variável. Sim. 400, 800 miligramas no caso da epilepsia. Você entende? Então, mas é muito individualizado. Você tem que ir tateando. Começa devagar. E ela é lipofílica, né? Então, é importante, às vezes, falar para o paciente comer alguma coisa junto. Explica o que é lipofílico. Lipofílico é gorduroso. Então, ele é óleo gorduroso. Então, ele é melhor absorvido com comida gordurosa ou comida mesmo. Comer um pastelzão assim antes. Uma pancetinha. Olha, gente, é isso aí. Você vai ganhar uma barriguinha? Vai, mas... Então, isso é importante que você falou. O THC, ele pode aumentar o apetite. O CBD já não. Ele por pode causa até efeito, melhorar. Aquele efeito da maconha? Da larica? Da larica, do THC. É o THC que dá o efeito da larica. Olha. Chama orexígeno. E o CBD é mais anorexígeno. Olha. Entendeu? Olha. Mas 0,2% que os que existem aqui no Brasil, acho que não deve ganhar, né? Não é. Mas tem paciente que reclama, às vezes. De ter fome? De ter aumento. Caramba. Mas não é, né? Pra ser. Mas aí, nesse caso, o que é importante? Então, optar quando o paciente está preocupado com isso, né? Com essa coisa, começa com o isolado. O CBD isolado, sem THC. O THC isolado é o... Qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem de outro? Se existe vantagens. O CBD? Entre o isolado então. e o full. O isolado é importante quando o paciente, por exemplo, tem sensibilidade ao THC. Tá? O CBD... Que tipo de sensibilidade? Oi? Que tipo de sensibilidade? Ele pode começar a ter náuseas, diarreia, tá? Não é uma good vibe. Não é good vibe. Podia ser essa sensibilidade. Então, é isso mesmo. Mas uma das coisas ele pode ser sensível ao THC, então... Pode até surtar. Pode, então. Isso é importante. O THC, como substância psicoativa, piora nas psicoses. Pode piorar também a ansiedade e pode piorar a questão do sono. Depende. Tá? Porque como é psicoativa, ele pode ter despertar noturno, tomando junto com o THC. Então, o isolado tem essa vantagem. A única questão, a desvantagem do isolado, porque tem suas desvantagens também, é porque você chega num patamar da dosagem, ele para de ter a eficácia. Aí não adianta aumentar. Se você aumentar, ele pode até decair a eficácia. Então, aí você vai ter que voltar de novo para aquela dosagem que ele ficou melhor e manter aquilo lá. A gente chama no gráfico curva de U invertido. Então, o isolado tem essa única desvantagem. Mas a questão é essa, né? O CBD ele é muito importante quando é isolado, quando você não quer evitar em transtorno bipolar, quadro de alteração muito de humor, tá? Sim. Por exemplo, bipolares, você pode dar uma virada maníaca com o THC junto. Tá? Uma pessoa com predisposição a surto psicótico. Surto psicótico também. Então, as psicoses é evitar o THC. Então... O CBD também, né? O CBD não. O CBD pode usar? Pode. Os estudos mostram que você pode... Mas tem indicação? Tá tendo benefícios. Opa! Que tipo de indicação? Então, por exemplo, no autismo, né? Não, mas eu tô falando numa esquizofrenia. Numa esquizofrenia, então. Por exemplo, se o paciente é agitado, irritado, tem mais agressividade, melhora, neuromodula o comportamento do psicótico. Então, você pode usar, até melhora do sono do psicótico. O psicótico, às vezes, perde o sono. Tem problemas dessa parte comportamental também. Então, ele modela, neuromodula esse comportamento, deixando ele mais calmo e tranquilo. Por isso que no TEA, no transtorno de espectro autista, principalmente suporte 2, 3, com alteração de comportamento, isso mesmo. Muita desregulação emocional, tem mostrado bastante resultado, né? E eu tenho, pela minha experiência, alguns pacientes autistas que melhoram até a nível de habilidade social e linguagem.
por incrível que pareça. É uma coisa que eu fico perplexo de ver. Tem um professor do hospital universitário, que é pediatra, ele também está fazendo pesquisa com canabidiol. Ele viu melhora significativa do suporte 3, assim, melhorar muito. Começar a falar, ter linguagem, habilidade social, interagir mais. No caso das psicoses, melhora essa questão da interação social. Facilita até esse aspecto de inclusão social, se for pensar. O Sávio, que é filho da Carol, que veio aqui falar, ele utiliza o canabidiol e para ele é muito... Ah, é? Que bom. ele tem? Ele é TEA. Ah, ele tem. Só que é suporte 1. Suporte 1, mas mesmo também, assim, ajudou muito, acho que principalmente no sono. Isso mesmo. Sim. E para doenças como fibromialgia, assim, existem alguns estudos? Então, ainda é recente, mas existem, tá? É muito importante para a dor crônica, a fibromialgia também. Então, por quê? Porque aí, no caso da dor, já falei, né, que é importante associar com o THC. Porque o THC, ele potencializa em 3 vezes mais o efeito analgésico, se for um CBD isolado. Então, vale a pena. É muito... Você já tomou, né, por causa do seu problema de tendão? Ó, pessoal. Então, aí você... É prova viva. Aí você tomou com THC. Tomei. Eu fui Spectrum mesmo, tá bom? Tá. Então, fui Spectrum, tem o THC naquele limite que a Anvisa permite. 0,2. Junto com os fitocannabinoides, que envolvem CBD, CBN, CBG e outros. Com melhora, viu? Olha... Melhorou, assim, ajudou Melhorou. bastante? Eu até parei dores? já de usar. Porque já tô melhor. Eu uso mais quando eu tô ansioso. Não, e assim, Relaxa é interessante você. quando a gente fala que melhora o efeito dos analgésicos em 3 vezes, eu acho que quem utiliza, né? Eu tenho pacientes que têm dores crônicas e que toma remédio. Os neuros têm gostado bastante do canabidiol, né? Não, mas quando a gente fala assim, de aumentar em 3 vezes, né, a potência do remédio, isso é um valor muito alto para quem utiliza, né? É um benefício incrível. E pacientes que têm uso de morfina, codeína, sabe? Todos esses que são derivados sintéticos da morfina, Sim. você consegue reduzir a dose dos analgésicos. Então, eu estava comentando que o neurologista, eles têm gostado, pelo menos os que eu tenho conversado, que têm usado bastante também, de uma maneira... geral, em dores, né? Agora eu não sei se enxaqueca. Não, né? até como anti-inflamatório. Então, o CBD, ele tem uma função anti-inflamatória também. Então, como anti-inflamatório, pode ser usado. Com enxaqueca, não, né? Enxaqueca também, depende. Você pode ser com um complemento. Tá. Não com um tratamento em si da enxaqueca que... Tem muitos remédios mais eficazes, sem dúvida. Ajuda na academia? Atividade. Não, mas tem ajudado bastante. Não sei, Só pré-treino. Ajuda como pré-treino, doutor? Não, se acalma, né? Se acalma. Mas assim, na neuro tem sido usado bastante no Parkinson, né? E no parkinsonismo secundário, que é o nosso problema. Isso. Nosso problema é que tem algumas medicações que dão... É o parkinsonismo secundário. Sim. O quadro do Parkinson, mas por causa da medicação, o efeito colateral da medicação. A evidência é a nível robusto de evidência para espasticidade. Então, tem muito a ver com essa parte também. Eles estão fazendo estudos mesmo para parkinsonismo, né? Com bons resultados aí. É interessante, né? Mas ainda está muito... Alzheimer também. Só que são níveis de evidências não muito robustas, né? Como na epilepsia, no caso do transtorno de ansiedade. Talvez as alterações de comportamento do Alzheimer, né? Dessa questão que Isso, então. de agitação, insônia, irritabilidade. Quando há essa comorbidade e outros sintomas aí do comportamento até, vale a pena. Talvez aí fazer esse complemento com o canabidiol. Eu tenho casos de duas pacientes parentes, no caso a mãe, e utilizam canabidiol. Elas falaram que ajudou muito, principalmente na agressividade, naqueles momentos de ansiedade também. Ajudou muito depois que começou a utilizar. Sim. Não, sem dúvida. Ixi, eu tenho bastante pacientes aí com essa experiência nessa parte. TEPT, transtorno de estresse pós-traumático também, é muito bom. Ele diminui aquelas ruminações e flashes
que o paciente tem dos traumas. Poderia ajudar também na fase aguda do estresse, no transtorno agudo do estresse? Isso como coadjuvante, claro. Aí você introduz os antidepressivos, as medicações, né? Porque a gente tem que evitar benzodiazepínicos, né? Nessa fase de... Muito bom. Do transtorno é isso mesmo. agudo do estresse. Aí você associa com o canabidiol. Bem interessante. Então, outro dia, conversando com os colegas psiquiatras, eles estavam falando que o fato do canabidiol não ter uma patente, não ter sido... Talvez não tenham... Por isso que talvez os estudos não tenham avançado tanto. Que aí ficam esperando muitos estudos, mas assim, por não ter uma patente, não tem talvez nenhum laboratório que invista tanto no ensaio clínico, sabe assim, realmente investir forte na pesquisa. Sem dúvida, isso acontece muito aqui. Não no mundo todo, né? Quando tem uma substância aí que não tem uma patente, realmente. Aí o pessoal não quer assumir porque eles visam lucro muito caro, também, né? Pra fazer visam lucro, né? Então tem... E o canabidiol é uma substância que, assim, não existe uma patente, assim, alguém... É do mundo. Muitos laboratórios qualquer pode estar produzindo, né? Não, inclusive, né, em alguns países pode-se plantar o cannabis, né? Sim. Então, mas aí falou assim, talvez, né, esse receio, esse preconceito que os psiquiatras hoje em dia têm ainda, por não ter tantos trabalhos científicos, não é porque o canabidiol, de repente, não funciona e aí os trabalhos têm demonstrado um lado negativo, mas é porque não tem trabalhos realmente sustentáveis por não ter investimentos né, financeiros então, fortes, é interessante, pesados, você vai ver né? Histórico, né? Inclusive, a gente esquece de um grande pesquisador brasileiro, que foi o professor Isaldo Carlini. De 1970 para cá, foi o pioneiro mundial trabalho em cannabis. Então ele produziu, acho que uns 400 artigos científicos em relação a cannabis e psicofármacos. E a gente esquece dele, e os brasileiros principalmente, né? Porque tem um gap aí. Mas teve um boom mesmo de ensaios clínicos de 2000 para cá. Tá. Aí você vai ver uma curva, você bota o PubMed, por exemplo, né? Que é onde a gente pega os artigos. Você vai ver o PubMed, tem um gráfico lá. É exponencial de 2000 para cá. Tem muitos ensaios clínicos. Tá. Que vale a pena vocês E com resultado positivo. Resultados positivos, sem dúvida. Tá? Cada vez mais a gente está estudando mais para a questão do transtornos mentais. Está vindo agora, mas era muito na epilepsia, na dor, nessa questão mais neurológica até. Agora que está vindo mais a saúde estudos, mental está caminhando um pouquinho mais devagar, mas está indo, né? Está indo. Bem interessante. A experiência clínica fala muito, né? Então, isso é importante, né? O que a gente traz de atender os pacientes na clínica, no consultório. A gente vai testando, vai vendo. E é isso que dá o resultado, que falou, opa, isso aqui funciona, hein? Sim. Mas, assim, os pacientes, ultimamente, vêm eles diretamente pedindo canabidiol. Eu quero canabidiol porque meu vizinho está usando e foi bom, ou eu vi lá no Instagram que era bom. Mas, assim, às vezes a expectativa que o paciente tem é que ele vai tomar o canabidiol, que tem pouco efeito colateral, né? E assim, aí tudo o que ele toma seria possível estar tirando, né? Então, assim, é interessante que você comente, assim, que... você já falou, né? Que é o coadjuvante mesmo, né? Então, mas que fique claro, né? Fique claro. Então, existe essa diferença. Curar e tratar. Curar é quando você cura a doença. Entendeu? E tratar faz parte do tratamento, com aquela medicação que vai trazer um alívio dos sintomas, uma diminuição desses sintomas. Então, o canabidiol funciona como tratamento, não como cura. É importante entender isso, que não é essa coisa aí que as pessoas acham que faz milagres. Não faz, viu, pessoal? Para pacientes oncológicos, se tem utilizado também, assim, para a questão... Então, olha que interessante que você trouxe, uma boa pergunta. O CBD, ele pode ser usado, o canabidiol, né? Pode ser usado em pacientes que têm náuseas e vômitos
quando fazem quimioterapia. Ele diminui, reduz. Olha. Até elimino essa parte. Sério? Então, você pode usar o canabidiol nessa fase que os pacientes estão fazendo, oncológicos estão fazendo químio. É porque eu vi alguma matéria, agora não lembro fontes, nada, mas eu havia... É interessante isso. Eu havia visto... Ele não trata do câncer, mas ele ameniza esses os efeitos, né, da quimioterapia. E tem alguma interação medicamentosa de risco? Então, o que é importante vocês entenderem? Que ele é metabolizado no fígado. Então, por exemplo, ele atua no citocromo P450, que faz parte das enzimas do fígado, tá? Então, tem especificidade lá do citocromo. Então, por exemplo, anticoagulantes é perigoso. Ele interage aumentando, por exemplo, às vezes o tempo de sangramento. Então, é perigoso pacientes, por exemplo, que tomam anticoagulantes. Ah, tá. Então, nos idosos, a gente tem que ficar... Então, principalmente nos que idosos... tomam muita medicação. O que é importante? Também. Fazer sempre, pedir exames laboratoriais básicos mesmo das enzimas hepáticas, que é TJ, TGP, gama-GT. A cada 3 meses, vai fazendo isso. Principalmente em idosos, claro. Isso é importante. E existe alguma contraindicação para ela? Na verdade, não existe, a não ser que ela tenha hipersensibilidade, causes efeitos colaterais de náusea, né? Essa parte, às vezes, ou de ter um risco de psicose. De sonolência e o risco de psicose. Ou de uma virada maníaca, né? Sem dúvida. Mas só se tiver o THC também, né? Então, o que é importante? Como eu falei, começa devagar e vá devagar. Então, você diminui esse risco de efeitos colaterais. Tá? Então vai devagar mesmo, vai 2 gotinhas por dia, 3, a não ser que seja um quadro muito grave assim, né, que você tem que dar epilepsia, já não, você tem que dar uma dose maior, tá? Mas por exemplo, insônia, vai devagar, um quadro de insônia, né, começa devagar, vai dosando, vai titulando e vai aumentando. Você que é um estudioso, que está desde 2020 estudando sobre canabidiol, está tendo uma experiência clínica, pelo que você está me falando, rica, né? Não milagrosa, mas importante. Qual as perspectivas de futuro para o canabidiol? O que você acha? Eu acho que ele veio para ficar. E o que a gente está fazendo atualmente? Né? A gente está se voltando muito para uma psiquiatria chamada psiquiatria de precisão. Que é o quê? É pegar esses sintomas que a gente chama de mencionais, tipo da depressão, ansiedade, tá? E da insônia, tudo, e tentar achar os circuitos cerebrais envolvidos a esses sintomas dimensionais. Então, você consegue o quê? Qual circuito envolve mais a ansiedade? Qual circuito mais que envolve essa questão do sono, da depressão, do humor? Você consegue individualizar e especificar os medicamentos. Então, o canabidiol ele é promissor nesse sentido que você pode ser um coadjuvante aí que vai auxiliar. Que ajuda nos circuitos, principalmente. Nos circuitos cerebrais. Pelo que eu entendi, principalmente de agitação, irritabilidade e dor aí, né? A ansiedade, né? Ansiedade. Isso. No TEA é mais essa questão da agitação, da irritabilidade, a desregulação do humor. Viu? A irritabilidade, Paulo. Hã? Não sei porque. Eu não sou irritado. Brincadeira, sou não bonzinho. é? Ansiedade, Ansioso sou. A tremor, impulsividade. Impulsividade, tremor. É importante, assim, vocês visualizarem o CBD como homeostático. Vai fazer o equilíbrio do sistema endocannabinoide. E provocar o equilíbrio do sistema todo, né? Mental e corporal. Muito. Então, tem estudos que mostram até na ação dermatológica, assim. Psoríase. Nossa, eu preciso. Tem estudos. Nossa, você já tá querendo. Mas daí a gente joga aqui, assim, porque eu tenho psoríase no cabelo. Como que é? É um shampoo? É um shampoo? Não, mas tem. Mas são importados. Não tem no, assim, aqui... Ainda? Não, só... porque no Brasil é mais óleo. Mas os importados tem creme, tem spray. Tem que legal. Mas daí toma... Tem várias vias de administração. Nossa, que legal. Eu gostei da psoríase. Não, você falou, tem os cremes aí. Não, mas aí ele tá falando, no caso, você tomar... Não, sim, eu entendi.
Mas existe na pele, né? Mas não existe o creme. Não, sim, mas é importado. A maioria são Importado, importados. Eles sim. ainda não... Eu não sei se é aprovado, mas é importado. Sim. Interessante. Marcinho, tem alguma outra pergunta, alguma outra informação, curiosidade que eu esqueci de perguntar? O Paulo também esqueceu? Que a gente foi falho aqui. Que seria importante, relevante não, mesmo. Esse que eu falei, nossa, vão me detonar aqui. Não, que imagina. Tô feliz de estar aqui também, respondendo todas as perguntas. Eu aqui, eu não sei se eu respondi. Tem mais alguma Respondeu coisa? muita coisa. Sim. Teria mais alguma coisa? Assim, algo que é Então, o importante. que é importante é quebrar esse estigma, né? Esses preconceitos em relação ao canabidiol, Sim. tá? Levar para a população essas informações. E principalmente de pessoas que estão especializando, estudando isso. Eu não sou pesquisador, eu sou um clínico, psiquiatra clínico. Mas é pela minha experiência, né? Desde 2020 prescrevendo. Não tem um preconceito assim de... Que é preconceito mesmo isso, né? De achar pelo que achou, né? Só porque ouviu. Busque informação, leia, né? Pergunte. O que está acontecendo atualmente por causa das redes sociais? É ao mesmo tempo bom. Só que tem muitos pacientes que já vêm autodiagnosticados no consultório e vêm por causa das redes sociais. Né? Por especialistas. É bom que eles procuram, Sim, Por especialistas sim. que não são Que especialistas. não são especialistas. A maioria não. Então, eu vi um trabalho que mostrou que eu acho que 60% não eram. Né? 40% ainda eram médicos. Sim. Mas a maioria não. Não, mas eu digo que muitas pessoas que criticam nas redes sociais são especialistas de tudo, né? Então, canabidiol, maconha, eu sou contra, como desvio, né? E sem ter aquela... Vazamento. Exato. Vazamento. Então, assim, procure informações que são de fontes confiáveis, Isso de mesmo. pessoas que estudam, né? Você está mais de 5 anos estudando, Eu acho que né? 5 anos. Você não está brincando, assim, Não, sem dúvida tá não. estudando. Estudando. Então, e procurar, no caso, especialista, psiquiatra, no caso do canabidiol, quando for um quadro de transtornos mentais. Sim. Sim, Tá bom? procurar um especialista. Especialista, tá? Isso Porque é agora tem importante. bastante médico do canabidiol, né? Então, aí é essa coisa... talvez, não sei. Canabidiologista. Canabidiologista. Que Eu não assim, se sei, especializa. Não, eu já vi isso no. Você pode nas redes até ser sociais. bons, né? Mas não sei. Eu Mas não posso que- nem opinar. Não, que denomina assim, como uma especialidade. Médico de canabidiol. Mas se é um remédio que é coadjuvante, como que ele vai ser, né, especialista, sendo que... Não, porque é um ele médico- tá tomando outras medicações. exato. Né? Isso é perigoso. até. muito mais seguro você ir com um psiquiatra que tá te tratando de forma... Que é especialista do que no... Então, aí corre esse risco do médico do canabidiol, assim, também tá colocando de uma forma que não é interessante, de que o canabidiol vai resolver tudo, vai ser o único tratamento. Eu tive um né? caso de uma paciente que ela tinha problemas de convulsão, além de outros problemas psiquiátricos. Ela foi no médico, um determinado médico, mas naturalista e tudo mais. Ele tirou todas as medicações dela e colocou só o canabidiol. Ela teve crises terríveis. Lógico, Eu tive isso uma é paciente perigoso. que veio também com essa história. De ser uma paciente que tinha, não sei se era depressão ou bipolar, alguma coisa assim. E que foi no médico do canabidiol. E o médico do canabidiol quis tratar ela só com canabidiol. Sim. Olha o risco. Então, você falou dos calmantes, os benzodiazepínicos. Se você tirar de repente, o paciente pode descompensar a tal ponto que pode ter crise hipertensiva, uma série de complicações clínicas. Até tentar suicídio, né? E tentar o Ai, suicídio. não podia falar a palavra. Então, Não, mas não tem problema. perigoso isso. Por isso que eu tô falando, é importante realmente passar por um especialista. E daí você vê que muitas pessoas acabam falando, né? Eu utilizei canabidiol, eu não senti nada, não adiantou nada. Porque não teve esse acompanhamento correto, da forma correta. E até essa psicoeducação Sim, sobre eu como acho- que funciona, que é devagarzinho, Eu que é um acredito que esse processo. episódio vai estar assim, desmistificando muita coisa, diminuindo muito o preconceito e também mostrando bastante a realidade do canabidiol, né? Que também, às vezes, está sendo muito romantizada aí também, Isso. né? Tá muito romantizado. Romantizado Então, ou criminalizado, né? Então, Então o problema é excelente. os mercados paralelos aí. Sim. Sim. Não é que as pessoas pegam aí, que nem são medicamentos, não.
Exato. Eu tenho um amigo que vai vir de fora, ele vai trazer uma coisinha aí pra mim. Isso. Né? Que é um risco. E você também. nem sabe a procedência. Exato. Então, que nem a maconha, né? Eu falei assim, eu não sou a favor da maconha, por quê? Porque você nem sabe onde foi plantado. O que a gente viu em alguns estudos? A maconha, às vezes, onde foi plantado, contém metais pesados na terra onde foi plantado e você nem sabe a procedência. E a galera achando que é e natural. a intoxicação não é pelo THC, a intoxicação, às vezes, é por metais pesados, cádmio, não é? Principalmente o cádmio, e outros metais pesados aí, que envolve, e isso que leva à psicose, às vezes, e não propriamente o THC que leva à psicose. Sim. As coisas são muito mais profundas, né, do que... Por isso que eu sou contra nesse aspecto, né? Da procedência, você nem sabe. Né? Então é perigoso, viu? Prefira o canabidiol do que a maconha. Sim. Sim. É isso. Muito obrigada, Márcio. Foi excelente. Demorou, mesmo. mas veio. Eu acho que esse Eu tava episódio. resistente, mas eu vi. Mas eu acho que esse episódio vai ajudar Bombar. muitas Vai pessoas, bombar. esclareceu muitas dúvidas, diminuiu bastante estigmas, preconceitos, esclareceu. Eu acho que informou. Isso que é muito importante. E você que tá aí assistindo esse episódio, comenta, né? Se você já teve experiência, como que foi a sua experiência. E às vezes você teve uma experiência ruim e talvez assistindo o episódio você está entendendo porque a tua experiência foi ruim. Foi Porque às vezes ruim. foi mal acompanhada, foi mal orientada, não foi com o profissional ou correto. você criou uma expectativa muito grande, né? Não entendeu o processo. Exato. Não chegou na dosagem adequada. Tem tudo isso, né? Exato. Quero agradecer mais uma vez, né, por estar aqui. E fazia tempo que eu não via a Flávia, né? Então, eu vejo ela bateu a sempre. saudade. Eu enjoei já. Mentira! Leva ela pra Jundiaí. Mentira. Tô brincando, O Flávia, não Márcio é fico arroz sem de você. Festa. O Márcio é arroz de festa. Ele tá em todos os... Tô em muitos Em eventos, todos né? os congressos ele tá, em todos os eventos de psiquiatria ele tá. Agora vai Me ser aproveita. Amsterdã, o Congresso Internacional. Daí você pode Fala me bastante. levar. Senão Vou levar No você. Amsterdã você vai, Pra lá, você vai usar pode canabidiol a gente ou deixa a vai Flávia usar cannabis medicinal ou vai usar... Não vou usar nada, viu, Cannabis. Flávia? Flávia, Não você me está... comprometa. Flávia. Por favor, Flávia. Então, Obrigado também, né, mais uma vez. mais uma vez, a- ao Espaço Saúde Vale Sul Shopping, Sim. que é o nosso patrocinador aí já fiel. A longas datas e a também longas datas. ao laboratório, né, Flávia? E ao laboratório Prate Volta aí. Dana Duzi. Isso, que eu não ia saber falar o nome. Então Que vai lá. foi a indústria farmacêutica nacional, a primeira a produzir canabidiol no Brasil. Exato, e com segurança. E com segurança. Olha, gostou do slogan? O dele é o isolado. Sem THC. Exato, que eu não ia saber lembrar o nome, por isso que a Flávia falou pra gente aqui. Onde a gente te encontra, Márcio? Em Jundiaí. Não, Em Jundiaí. redes sociais. Então, eu tô no Insta, DR, Márcio Eda, tudo junto. Como que é o EDA? O EDA. Que simples. O EDA, tá O bom? ED. Que nem Sano. Igual Sano, é. Simples. Aham. E o C? O meu e eu o estou C? no @ doutora Flávia Sano. E o meu @psi Paulo Siqueira. Não esqueçam também de nos seguir no Instagram e no TikTok, @surtadamente podcast. E olha, é muito importante que você também nos inscreva, não, nos siga Sim. aqui no YouTube. E se inscreva. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para muitas pessoas. E é importante também que você aperte o sininho aí em cima, porque se você não apertar o sininho, o YouTube não vai avisar que tem vídeo novo aí. Toda quinta-feira, às 18 horas, né, Flávia? Toda quinta-feira, às 18 horas. E até a próxima semana. Tchau, meus surtadinhos mais lindos do mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.